Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a função injetora. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então, se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui. Então, gente, agora nós vamos apresentar esse conceito aqui, que é um conceito muito importante aí dentro do estudo das funções, né? Lembrando que nessas videoaulas aqui para frente nós vamos estar o quê? Aprofundando o estudo sobre funções. Nas videoaulas passadas nós apresentamos o conceito de função, né? Demos alguns exemplos, falamos sobre a definição de domínio, contradomínio, imagem, imagem inversa, né? Uma série de definições importantes. Agora nós vamos começar a colocar outras definições para dar uma aprofundada nesse estudo aí. O estudo de função é extremamente amplo, tá certo? A gente está pincelando aqui só os principais pontos aí, para a gente estar usando aí na programação, tá certo? As principais ideias, beleza? Então, gente, o conceito aqui é o seguinte: uma função f é chamada injetora, ou 1 para 1, isso aqui é bem interessante esse nome, né? Se e somente se f de A igual a f de B, ou seja, as imagens de A e B são a mesma, implique que A igual a B, ou seja, A e B também são os mesmos, para todos A e B no domínio de F. Embora a definição pareça uma coisa complicada, ela é extremamente simples, tá certo? Se a gente fosse pensar num caso prático, né, para entender, um exemplo prático para entender essa definição, eu pensaria o seguinte: imagina que eu tenho duas injeções aqui. Podem ser de uma mesma substância ou de substâncias diferentes. Quando eu vou aplicar essas injeções, por que eu estou usando injeção? Porque injeção, né, injetora, né, vem de injeção. Então, quando eu vou aplicar essas duas injeções, né, o que acontece? Eu aplico ela em pontos o quê? Diferentes. Até para evitar dor no paciente, né, não arrebentar muito a pele dele. Então, meio que eu tenho duas injeções diferentes, né, elas estão no domínio, né, e eu aplico ela em pontos o quê? Diferentes. A ideia da injetividade é exatamente essa. É que eu, observando a imagem, né, os pontos de aplicação, eu pensei, ó, eles vieram também de indivíduos, quer dizer, um único ponto lá da imagem, ele só tem um único correspondente lá no domínio. A gente sabe que o contrário, né, vem da ideia de função. É dado um elemento do domínio, você só vai ter uma imagem para ele, beleza. Só que agora a gente está perguntando de maneira o quê? A partir do contradomínio, né, ou da imagem. Dado um elemento aqui, ele é a imagem de um só? Sim, beleza, injetivo, se isso funcionar para todo mundo. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Determine se a função f de A, B, C, D para 1, 2, 3, 4, 5 com f de A igual a 4, f de B igual a 5, f de C igual a 1 e f de D igual a 3 é injetora. Então, como essa função aqui, gente, é uma função de domínio finito, né, nós podemos fazer por diagrama de Venn. Eu até aconselho, né, esses primeiros exemplos, você entender por meio de diagrama de Venn, fica mais fácil você pegar o conceito. Às vezes você lê a definição, né, matemática tem muito disso. Você lê uma definição, as definições de matemática são sempre simples, mas são complicadas de entender. Às vezes, né, pelo menos na minha, eu tinha alguma dificuldade em entender, né, alguma deficiência, eu acho, na hora de estudar. Mas são coisas relativamente simples. Quando você entende, você fala, pô, era só isso que ele estava dizendo. Então, uma maneira de você entender isso é fazendo os exemplos mais básicos, tá certo? Nada de pular logo com um exercício difícil, nada disso. Vai, né, por etapas. Então você tem aqui, os elementos aqui do domínio são o A, o B, o C e o D. E os elementos aqui do contradomínio são todo mundo que está aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, a imagem do A é quem? 4. A imagem do B, 5. Então, só estou pegando o diagrama de Venn. A imagem do C é 1. E a imagem do D é 3. Beleza? Aí eu lhe pergunto, existe elemento aqui, que é a imagem de alguém aqui do domínio, que ela é a imagem de mais de um elemento? Não. Então, de fato, essa condição aqui, ó, f de A igual a f de B, né, você meio que não tem nada que contradiga ela. Ou seja, o mesmo indivíduo aqui recebendo, digamos, duas setas, sendo imagem de dois indivíduos. Então, neste caso, eu posso dizer que esta função aqui é injetora. Este aqui é o primeiro exemplo, simplesinho, bem explícito. Então, vamos pegar uma função um pouco mais complicada de se analisar, com um domínio agora infinito. Que é essa aqui, ó.
Determine se a função f de r em r dada por f de x igual a x ao quadrado é injetora. Olha, em matemática é o seguinte, você tem um certo conceito. Verificar que normalmente é mais difícil do que verificar que não é. Então, se eu suspeito que uma função não é injetora, eu posso pegar um que a gente chama de contra-exemplo. Um caso dela, que foi a definição. E é isso que eu vou fazer nesse primeiro caso aqui. Ó. Tem uma maneira relativamente simples de se analisar a injetividade de uma função quando nós estamos olhando o gráfico dela, tá certo? A gente vai chegar no final, eu vou fazer isso aqui. Então, ó, observe que se eu pegar aqui, ó, f de 1 é igual a f de menos 1. Ambos, ó, 1 menos 1 pertence ao domínio, né, de f. Vamos escrever isso explicitamente, né? Tirar essa simbologia aqui. Então, ó, tanto 1 quanto menos 1, eles pertencem ao domínio de f. Tá certo? Contudo, isso não implica que 1 igual a menos 1. Na verdade, eles são diferentes. Então, perceba, a implicação é falsa. E para eu ter isso, eu teria que ir o seguinte. Claro, quando eu escrevo isso aqui, dois elementos diferentes, já acabou, né, o problema. Né? Assim, já sei que ela não é injetiva, se eles tiverem, obviamente, a mesma imagem. Né? Observe que as imagens são iguais, mas os elementos do domínio são diferentes. Isso não pode ocorrer na injetividade. Graficamente, a gente pode analisar isso da seguinte forma. Você pode aí estar... eu não vou muito abordar, gente, nesse estudo aqui de funções, né, as funções especificamente, função afim, função quadrática, mas eu tenho playlists aí no canal, a matemática do primeiro ano do ensino médio, tem uma parte para o Enem, que tem esses conceitos, tá certo? Cada uma dessas funções destrinchadamente. Aqui eu estou pegando só esses conceitos mais gerais que se aplicam a todas as funções, mas eu recomendo, quem quiser dê uma assistidazinha, pelo menos nas aulas teóricas, ou então acompanhe um ou outro exemplo para você, né, relembrar um pouquinho cada uma dessas funções aí. Para a computação, o que é importante para nós é entender mais esses conceitos gerais, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui y, tenho x. Se eu fosse olhar o gráfico desta função f de x igual a x quadrado, ele seria uma parábola, né? Para traçar o gráfico da equação de uma função, né? Opa, desculpe. De uma função do segundo grau, nós precisamos do quê? Das raízes, caso sejam reais, do vértice, né, que é o ponto de mínimo ou de máximo, né, vai me indicar esse ponto aí. Precisamos do ponto que ela intersecta o eixo y. No caso, se tiver raiz, né, ponto para intersectar x. Então, tudo isso, eu não vou entrar muito nesse detalhe, beleza, de ter que, do esboço desse gráfico. Se você tiver dúvida, volta lá nas playlists que eu indiquei aí. Ou pegue o soft, né, faça isso rapidamente. O que acontece aqui, gente? Observe que o 1 e o menos 1, eles têm a mesma imagem, ó. A mesma imagem 1. Que é exatamente a ideia que nós não vimos aqui. Né? O que não ocorreu aqui. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, o meu domínio real, aqui o meu contradomínio real, existe aqui dois elementos, ó, o 1 e o menos 1, que tem a mesma o quê? Imagem. Claro, existem infinitos outros elementos no domínio dessa função. O domínio dela é R. Mas basta que eu mostre o quê? Um único par que fale a definição. Observe que eles têm a mesma imagem, que é esse 1 aqui, mas eles são diferentes. Então, logo esta função aqui, f, não é injetora. Então, mostrar a não injetividade é ir direto ao ponto que fura a injetividade. Olha como é que é mais fácil. Quer dizer, básica, claro que aqui eu fiz de várias formas, né? Eu poderia, isso aqui já argumenta, ó, f de 1 igual a f de menos 1 não implica necessariamente que 1 igual a menos 1. Na verdade, são diferentes, né? A implicação é falsa. Então, a definição também não é satisfeita, beleza? Claro que graficamente nós temos assim. Nós podemos explorar um pouco mais a parte gráfica, que é o seguinte. Uma maneira de verificar que uma função é injetora ou não é você olhar para o gráfico dela desse modo aqui. Você vai passando retas horizontais, tá certo? Até que estas retas toquem o gráfico em mais de um ponto. Tipo, essa aqui tocou aqui, essa aqui tocou aqui. Se isso ocorrer, a função não é injetora. Claro, esses pontos estiverem no domínio da função. Isso é importante também, tá certo? Se eu pegasse, por exemplo, só aqui do R mais para frente, eu perceberia que toda reta horizontal só ia tocar em um ponto. Por exemplo, a minha função é de R mais para lá. Então eu teria só essa banda aqui do gráfico. Então ela passaria, neste caso, a ser injetora. Beleza? Então observe aqui o seguinte. Se isso ocorrer, como ocorreu aqui, ela não é injetora.
Vamos pegar um outro caso que a gente vai entender melhor digamos assim, essa forma de se pensar, né, graficamente, que é o de baixo aqui. Determine se a função f de r em r dado por f de x igual a 2x mais 1 é injetora. Olha, essa aqui eu vou começar, né, procurando casos que ocorra a mesma coisa aqui de cima. Aí eu começo a ver, pô, não, eu peguei o 1, 1 foi 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Peguei o menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1, tal. Todo elemento que eu estou pegando está indo em elemento diferente. Ou seja, eu não estou conseguindo duplicar uma imagem. Quer dizer, duplicar uma imagem que eu falo assim, dos elementos do domínio tem a mesma imagem. Eu não estou conseguindo. Então eu começo a desconfiar que ela parece ser injetora. Como a gente procede nesse caso? A gente procede do mesmo jeito. Ó. A gente escreve essa parte e tenta chegar nessa parte. Eu tenho que mostrar essa implicação aqui. Então, ó, vamos começar. Vou aqui dividir o quadro em duas partes, que eu quero trabalhar a parte gráfica. Então, ó, vamos começar aqui com f de A igual a f de B. Isso aqui implica o quê, gente? Que 2x mais 1, ou 2A mais 1, que é a imagem de A, igual a 2B mais 1, que é a imagem de B. Daqui eu posso passar esse 1 para o lado de lá, né? Ou subtrair menos 1 dos dois lados, né? Então a gente cancela ele aqui. Então eu tenho que 2A igual a 2B. Posso passar esse 2 dividindo, ou dividir ambos os menos por 2, tá certo? Cheguei que A igual a B. Ó, mostrei. Parti daqui, cheguei aqui. Então perceba que a injetividade, quando ela ocorre, ela é mais difícil um pouco, né? Nesse caso aqui foi fácil, porque foi uma reta e tal, bem simples, uma função afim e tal. Mas de modo geral ela é um pouquinho mais chata do que analisar a não injetividade, né? Quando não é injetivo, beleza? Então neste caso aqui, F é injetora. Tá certo? Como ficaria, então, o caso de cima, né? Analisar isso, né? O fato dela ser injetora só graficamente. Vamos lá. Vamos traçar o gráfico aqui desta função. Aí, de novo, né? Você pode estar dando uma estudada aí nas playlists. Ou simplesmente pega um software, né, e faz isso. Pelo menos a parte do gráfico. Né? Não sei se você vai conseguir fazer os riscos, mas tenta fazer a parte do gráfico. Então aqui eu tenho o nosso plano cartesiano, vamos traçar o gráfico dessa função. Ó, o gráfico de uma reta é bem simples. Você pode pegar aqui, esse ponto aqui, né, ele é o ponto que toca o eixo Y, né, é a ordenada do ponto, né, então ela vai passar aqui no ponto 1. E a raiz dessa função aqui é quem? 2x mais 1 igual a 0, né? Então vai dar x igual a menos meio, né? E vai passar aqui no menos 1 sobre 2. Pronto. Se você não está lembrando muito bem disso, né, você pode ir em alguma playlist minha, né? Tem várias aí, a do primeiro ano do ensino médio e também a do Enem. Lá tem tópicos específicos, né? Para isso aí. Procurei pelo título aí, né? Função afim, né? Ou função polinomial do primeiro grau. Beleza. Observe que aqui eu tenho o gráfico dessa função. Eu tracei usando esses dois pontos, você pode usar dois outros quaisquer, por exemplo. Você podia pegar aqui a f de 1, vai em 3, né? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, e a f de 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E ligar esses dois pontos, não tem problema nenhum, que é como nós normalmente aprendemos. Né? Faz uma tabelinha lá e liga todo mundo, não tem problema não. Só que se você observar, por ser uma reta, ela não faz essas curvas, né? Tipo sobe, depois desce, ou desce, depois sobe. Então, toda reta vertical, ou vertical não, desculpe, horizontal que eu passo aqui, ó, estou destacando aqui, vamos lá. Toda reta horizontal, ó, ela só toca o gráfico de f num único ponto. Então, neste caso, né, eu percebo que eu não estou conseguindo furar a injetividade, até porque eu não vou conseguir fazer isso, porque ela é injetora, tá certo? Então tá aí o primeiro conceito, né? Nós vamos ter mais um conceito importante depois desse aqui, associado também a, né? Não necessariamente a injetividade, mas é um conceito meio que, juntando com a injetividade, vai nos permitir falar, por exemplo, de operações inversas, funções inversas e tudo mais, que é o conceito de sobrejetividade, né? Ou função sobrejetora. Mas tá aí, repasse isso aqui, faz alguns exemplos, né? Erra, né? Um pouquinho, né? Eu sempre falo que quando você erra e você nota o que você errou, você aprende, né? Não erra mais. Então é isso aí a dica que eu tenho, tá certo? Tá aqui posto, uma forma simples,
Aqui uma forma um pouco mais complicada de um caso que não é injetora, e aqui, seguindo a mesma linha de cima, um caso que ela é o quê? Injetora. Tá certo? É isso aí. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.